tarde para você que acompanha a Record News em todo o Brasil. Voltamos com essa edição especial sobre o julgamento mais esperado dos últimos tempos pela justiça brasileira e pela população brasileira. Um homem de 31 anos, acusado de matar a própria filha, falou por quase 3 horas durante a manhã de hoje a 7 jurados na tentativa de convencê-los de que ele é inocente. O julgamento foi retomado agora há pouco, depois de pouco mais de 1 hora para o almoço, e Alexandre Nardoni, acusado de matar a filha, Isabela, de 5 anos, em março de 2008, voltou a falar para os jurados agora há pouco. Na sequência, quem vai falar é a mulher dele, Ana Carolina Jatobá. Ela não viu nem ouviu nada do que Alexandre Nardoni disse nessas horas de depoimento, e a mesma coisa vai acontecer em relação a ela. Ele, Alexandre, não vai poder presenciar o depoimento da mulher. Esta é a fase dos interrogatórios dos réus, ou do interrogatório dos réus, que será seguida pelo debate entre defesa e acusação. Aqui na redação da Record News eu recebo o advogado criminalista Fernando Augusto Fernandes, que vai nos colocar no plenário do júri, vai nos ajudar a entender como é que se dá esse interrogatório, em que medida ele pode mudar o convencimento que porventura já tem ocorrido dos jurados. E o que vem a seguir, o debate entre acusação e defesa, que é uma fase também muito importante. Doutor, muito obrigado por aceitar o convite da Record News. Boa tarde. Eu que agradeço. O senhor já viu o jurado mudar de opinião durante o interrogatório dos réus? O interrogatório é um momento muito importante, porque, na verdade, é o único momento que os acusados se dirigem diretamente aos jurados e ao juiz. E é um momento em que eles não podem ser orientados de qualquer forma. Muitas vezes, durante o interrogatório, elementos novos surgem. Pode haver uma linha de que se espera que se continue a tese da defesa absolutamente igual, mas, naquele momento, pode haver uma mudança de rumo, revelações evidentes do que ocorreu dentro do apartamento, ou por ele, ou até por ela. É um momento em que nem o advogado tem controle. É um momento do júri de muita expectativa. E a pergunta que se faz é, no depoimento agora há pouco de Alexandre Nardoni, será que ele conseguiu comover os jurados? Será que ele emocionou os jurados? Alexandre chorou por 3 vezes ao lembrar da noite em que a filha morreu e do momento em que ele recebeu a notícia da morte da menina Isabela. Nós vamos ao vivo até o Fórum de Santana, que fica na zona norte da capital paulista, para falar com o repórter Rafael Polito, que está acompanhando o caso. Rafael, boa tarde para você. Boa tarde, Eduardo. Você falava há pouco com relação aos jurados, a sensibilidade. Tudo indica e os produtores nos informam que sim, ele conseguiu pelo menos uma vez sensibilizar os jurados, justamente no momento mais delicado, quando ele relembrou um instante em que, segundo ele se debruçou na janela e viu o corpo da filha estirado no jardim do prédio London. Também, Alexandre Nardoni confirmou que não houve o exame de DNA, não foi extraído sangue, e sim apenas a coleta de urina e também de mucosa, o que seria bastante contraditório. Alexandre Nardoni continua sendo interrogado, já são cerca de 40 minutos. Quem conduz os trabalhos é a promotoria, é a assistente do promotor que conduz os trabalhos desde as 3h15 da tarde. O promotor também questionou Alexandre Nardoni com relação à pensão. Nardoni teria dito que pagava R$300 de pensão para a pequena Isabela e foi corrigido imediatamente pelo promotor que o valor correto seria R$315. O promotor afirmou ainda que Alexandre Nardoni, pai de Isabela Nardoni, deixou de pagar dezenas de vezes a pensão e também teria pago valores inferiores. Os jurados se sensibilizaram, portanto, no período da manhã. E muita gente aqui se aglomera na entrada do fórum justamente pela chuva que cai torrencialmente na cidade de São Paulo. Agora houve uma parada, mas os curiosos e também as pessoas que pretendem assistir, acompanhar este, que já é considerado um dos julgamentos mais importantes da história brasileira, estão aqui, parados e acompanhando. Já já nós voltamos com mais detalhes, mais informações direto do Fórum de Santana. Eduardo Ribeiro. Polito, por favor, só nos confirma uma informação. O julgamento foi retomado às 3h15 da tarde. Alexandre Nardoni continua lá dentro falando, é isso? Exatamente, ele fala há 40 minutos. Ana Jatobá continua isolada, não participa, é apenas Alexandre, que é neste momento interrogado, presta depoimento para a promotoria, a acusação, portanto.
Eduardo. Mito, nós voltamos a qualquer momento com você aí do Fórum de Santana, na zona norte de São Paulo. Olha, para você saber o que está se passando. Primeiro, e o doutor Fernando Fernandes nos ajuda nisso aqui, primeiro Alexandre Nardoni foi interrogado pelo juiz. O juiz fez pelo menos 25 perguntas a ele. Conhece muito bem o caso. Tem sido bastante persistente nos questionamentos. Depois, Alexandre foi questionado pelo promotor de justiça. E só agora, nessa última fase, é que está sendo perguntado pelo seu advogado, pelo advogado de defesa. O mesmo vai acontecer em relação a Ana Carolina Jatobá. Deixa eu passar aqui para o conhecimento do advogado e de vocês que estão em casa, para que vocês possam participar também pelo e-mail. O e-mail é alvivo@recordnewstv.com.br, alvivo@recordnewstv.com.br. O seguinte, Alexandre Nardoni se lembrou de uma passagem que fez muita gente na plateia, se curvar um pouco o corpo, demonstrar apreensão, demonstrar sensibilidade no momento que ele lembrou. Ele disse que ele lutou pela vida da filha, lutou pelo nascimento de Isabela Nardoni. A mãe da menina, a Ana Oliveira, engravidou aos 17 anos de idade. Eles não eram casados, eram namorados. E segundo ele, nesse depoimento, respondendo a uma das perguntas do juiz, inclusive, ele disse que a mãe de Ana Oliveira, a dona Rosa, não queria que a menina nascesse, não queria que a filha abortasse. Mas ele conversou com a Ana Oliveira, que também não concordava com o aborto, ou seja, ele falou, eu lutei pela vida da minha filha, e essa foi a frase que deixou algumas pessoas da plateia sensibilizadas, a gente está recebendo informação lá de dentro a todo instante, eu lutei pela vida da minha filha desde o primeiro instante. Esse é um instante, doutor, em que o réu tenta, olhando para os jurados, convencê-los de que ele é inocente. A partir do momento que ele conta essa história, a partir do momento que ele coloca os jurados dentro do apartamento, apresenta a versão dele, ele tenta também desconstruir 2 anos de repercussão negativa na opinião pública que esse caso teve, 2 anos em que eles estiveram presos, sem poder falar com a sociedade. Essa é a oportunidade de ouvir o outro lado, mas esse outro lado é contestado por promotoria e defesa? Como é que isso se processa lá dentro? Agora, primeira fase são as perguntas do juiz, depois vem do Ministério Público, da defesa e ainda todos os jurados podem fazer perguntas. Os jurados podem fazer. E, a partir disso, o depoimento dela, pode haver ainda a cariação entre a mãe e os dois, ou só ele, e depois disso os jurados ainda, depois haverão os debates, 2h30 para a acusação, 2h30 para a defesa, depois 1 hora para a réplica, 1 hora para a tréplica. Esse momento é o único momento em que eles se dirigem diretamente, como eu estava dizendo, aos jurados. O caso é muito pesado, a prova é muito contundente, é óbvio que a defesa coloca falhas na prova, que deve fazê-lo, tentando colocar a dúvida, que pode levar à absolvição. No entanto, as provas contundentes, em razão do tempo histórico que nós vivemos, uma mudança de júri, que o júri era, há anos atrás, um grande teatro. Aliás, era novela. Nas cidades do interior, as pessoas paravam para escutar o rádio, iam para... Nós estamos vendo isso hoje, retomar o júri novela em proporções gigantescas. Mas nós vivemos numa época de cientificismo. O que não ocorria na década de 40, ainda não se tinha todas essas tecnologias. Então, a emoção continua tocando muito a todos, inclusive num caso desse, em que eu digo que é um caso que o pai é acusado de matar a filha, movendo exatamente com que a sociedade acredita que é o núcleo dela, que é a família, numa sociedade católica, e uma sociedade que se vê órfã, inclusive, do próprio Estado. Então, é um momento em que a sociedade pretende ver o Estado ocupando esse local de pai, né? Regulando as relações. A emoção toca muito, mas as provas técnicas... Fala mais alto, na sua opinião. Neste momento, são muito relevantes. Ok. Olha, daqui a pouquinho nós vamos voltar ao dia em que o crime foi reconstituído. Nós temos as imagens